Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Nós vamos continuar o curso R do Básico Avançado e hoje nós vamos falar um pouco sobre organização do script. Meu nome é Murilo, se vocês estão curtindo esses vídeos, não se esqueçam de deixar o like, deixar comentários e compartilhar com outros colegas. Então, bora pro vídeo. Vocês viram na aula passada que à medida que a gente foi caminhando e aprendendo algumas coisas sobre o R, a gente foi criando e escrevendo um monte de coisa dentro do script. Eu espero que vocês estejam todos salvando o script para guardar essa informação. Hoje a gente vai falar um pouco mais de como tratar esse script propriamente dito. Ok. A nossa aula é sobre organização. Então, primeiro de tudo, vocês precisam voltar no script de vocês e saber o que vocês estão fazendo. Coisas importantes que são realmente muito feitas por quem tem costume de programação, por exemplo, é comentar o código. Então, usem o hashtag para comentar o código e dizer o que vocês estão fazendo. Por exemplo, usando o R como calculadora. Ok? Então, vocês sabem que todos esses valores aqui que estão dentro dessa parte dizem respeito a isso. Então, se vocês querem utilizar ou explicar um código, coloquem subtração. Subtração. Expliquem o código. Esse aqui é o exercício da aula 1, por exemplo. Então, coloquem isso. Isso aqui foi tudo um monte de soma, divisão. Agrupem isso. Não fiquem perdendo linhas nos códigos de vocês. E anotem. Então, olha aqui, ó. Lembre-se. O R usa ponto e não vírgulas. Se vocês precisam dessas informações para se lembrar, façam isso. Então aqui, ó, número com casa decimal, ok? Mantenham essa informação para que quando vocês retornem no script de vocês, vocês saibam o que vocês estavam fazendo. Vocês já notaram que eu não estou colocando nada de acentos, não estou colocando C cedilha, nem acento agudo, nem tio, nem nada disso. Por quê? Eu evito escrever caracteres especiais, interrogação, exclamação, símbolos, C cedilha e tudo mais, porque esses caracteres especiais eles são codificados por meio de um código dentro do computador de vocês. Se vocês pegarem esse script e forem abrir em uma outra máquina, a codificação desses símbolos de C cedilha, parênteses ou tio, alguns desses caracteres especiais não são os mesmos, não é a mesma codificação. Então, na hora que você for abrir um outro arquivo, você pode se encontrar com um negócio bizarro dentro do teu script, ok? Porque o computador não vai estar conseguindo entender que aquilo que você tinha colocado no teu computador de casa era uma C cedilha. Então, por isso, eu evito colocar símbolos e caracteres especiais dentro dessas escritas, para o R não se confundir. Olha aqui, a gente falou sobre atribuição de vetores, então vou colocar aqui, ó, atribuindo nomes e criando objetos. Vão ilustrando o código de vocês para vocês saberem exatamente o que vocês estão fazendo. Então aqui, ó, acesso o segundo elemento. Retorna o quinto elemento. Se vocês precisarem dessas anotações, vocês podem ficar à vontade para usar o tanto de informações que vocês quiserem. Tanto faz se vocês vão botar um monte de comentário, um monte de hashtag, tanto faz. Vocês podem usar a organização que vocês quiserem, contanto que o texto do script fique bem feito e bem definido. Então aqui a hora que a gente colocou funções, o que quer dizer funções? Não sei. Pré-definidas. Então são funções pré-definidas dentro do R. Quais funções são essas? Eu posso colocar aqui as funções que a gente aprendeu. O sum, o length, etc. O que elas fazem? O length ele faz uma contagem dos valores. Já o min, o que ele faz? É a média dos valores. O var é a variância dos valores. E assim vai. Vocês vão ilustrando o código de vocês. Ó, se vocês quiserem fazer uma busca de informações sobre, C cedilha aqui eu evito, sobre essa função, é só colocar
o interrogação. E vão organizando o código da maneira que fique mais fácil para vocês, certo? Quanto mais vocês colocarem informação no script de vocês, melhor. Ótimo. Se vocês têm blocos de informações que são parecidas, como essa, por exemplo, o sample, entre o sample e o setDiff, eu botei todos aqui na mesma linha, porque eles são funções relativamente parecidas. Se isso tivesse dessa forma, parece que o setDiff faz parte desse sample, mas na verdade são tópicos diferentes. Então, como são tópicos relativamente diferentes, eu dei 2 enters aqui para vocês saberem que se tratam de funções ou grupos de funções diferentes. Ok? Beleza. Uma coisa super importante quando vocês já aprenderam um conceito também, e quando vocês estão usando o código para várias informações, é de vocês apagarem algumas linhas que sejam repetidas. Então, vocês já entenderam como é que funciona? Por exemplo, essa linha aqui, verde 1, eu não preciso dessa linha. Eu já sei o que tem no objeto verde. Eu tinha aquela linha para ilustrar, para mostrar para vocês o que estava acontecendo. Mas a cada vez que essa linha verde aparece, ela é desnecessária. Se ela é desnecessária, apaga do teu código. Você sabe do que se trata o objeto verde. Para você já viu, já definiu, já sabe que ele tem esses valores aí dentro dele, esses valores aqui dentro dele. Então, toca adiante, você não precisa ficar repetindo isso. Ou, se você precisar repetir o código, em vez de colocar no script e gerar uma linha a mais, você pode colocar aqui direto no console. Verde. Você sabe que se você digitar o código aí e apertar o Enter, ele vai te retornar o objeto verde. Por que eu estou te falando para você colocar direto no código, no console? Porque aqui eu sei que é uma ação temporal. De nada vai mudar no meu script, nem na minha análise, nem nada, se eu colocar aqui só para ver o objeto verde. Eu poderia ter colocado aqui, verde, mas isso vai criar uma linha a mais no meu script e eu não preciso dessa linha. Então, já que eu tenho a demanda de ver o objeto verde, vamos escrever o objeto verde aqui direto no console e pronto. Mas depois vamos lembrar de voltar para o script e deixar somente as informações realmente relevantes que eu quero tratar dentro do script. Todo o resto desnecessário apaga. Ok, vocês estão vendo que eu estou falando solo, cacá, verde, totô, chuchu, tatá, bobô. Por que eu estou fazendo isso? No R, vocês poderiam ter colocado qualquer nome. Então, eu poderia ter colocado aqui anticonstitucionalissimamente. E o R iria reconhecer. Toda vez que ele encontrasse anticonstitucionalissimamente, ele ia retornar o meu objeto de valores. Mas qual a desvantagem disso? A desvantagem disso é que esse objeto é muito grande. Se eu quiser acessar esse objeto, eu tenho que digitar um nome gigantesco. Vale a pena eu fazer isso? Não, não vale a pena. Então é melhor eu deixar nomes que sejam curtos e que me remetam a alguma coisa. É muito mais fácil eu escrever bobô, que é fácil, são 4 letras, rapidinho eu resolvo isso, do que escrever uma palavra grande. Mas eu poderia ter colocado uma informação um pouco mais informativa. Eu poderia ter colocado uma sequência de números. 1, 2 pontos, 10, ok? Eu tenho dessa vez um objeto com um nome um pouquinho maior, mas que quer dizer a mesma coisa, só que bobô e sec número, eu tenho uma informação muito mais precisa do que tem dentro desse objeto. Se eu olhar bobô, eu não sei o que tem dentro dele, mas se eu escrevi sec número, eu tenho uma grande chance de que isso seja uma sequência de números, ok? Se eu quisesse definir quais são esses valores, eu poderia ter colocado de 1 a 10. Se isso é relevante para você e você precisa ter essa informação na cabeça, use isso diretamente no nome do objeto, para você se lembrar. Então, os nomes dos objetos eles têm que ser simples, mas ao mesmo tempo eles têm que ser informativos. Ótimo. Vamos supor que você pensou o sec número 1 underline 10. Reparem que eu não estou colocando espaços. Eu raramente, ou melhor, eu nunca uso espaços quando eu estou definindo o nome de um objeto. Ok? A gente não falou muito sobre espaços aqui, mas sempre que eu for preencher alguma coisa, eu opto por underline. Underline é um símbolo bom, tranquilo, que não acrescenta nada de informação errônea na palavra, mas ele te dá uma ideia de espaço. Então, em vez de deixar um espaço que o R vai gerir errado, porque afinal você tem um espaço vago ali, não tem nada.
coloca um símbolo como esse, underline, porque já preenche esse espaço vazio e te dá uma ideia dessa quebra de informações dentro do nome, ok? Mas vamos supor que vocês pensaram, vocês têm Bobô e uma sequência de 1 a 10 que tem exatamente a mesma informação. Poxa, vocês precisam manter dois objetos diferentes com a mesma informação dentro do código? Eu falei que não, apague as informações repetidas e deixe no script só o que for necessário. Pois bem, Bobô nesse caso é uma informação repetida. Eu posso, se eu quiser, apagá-la do meu código escrevendo rm, uma função para remover esse objeto, Bobô. Dessa vez, eu não tenho mais o objeto dentro do meu script. Ele sumiu. Se eu não quero mais esse objeto dentro do meu script, eu posso apagá-lo utilizando a função rm, e ele vai sumir do meu universo de trabalho, ou eu posso simplesmente apagar essa linha do meu script. Quanto menos linha eu deixar, melhor. Mais limpo vai ser o script, mais objetivo ele vai ser e menos repetitivo ele vai ser. Eu estou falando aqui, sempre que eu estou falando R, e uma das grandes vantagens dele é que te permite, o R te permite fazer uma sequência de manipulações dentro do código e uma sequência de análises que são sequenciais. Então vamos supor que eu acabei de criar um número, um vetor, sec número underline 1 e 10. Se aqui embaixo no meu código eu quiser calcular a média desse valor, eu vou colocar aqui embaixo a função para criar a média desse valor, certo? E aqui ele vai me dar 5.5. Por que eu botei embaixo e não em cima? Bom, por que eu botei embaixo e não em cima? Porque o R segue uma sequência. Significa que se você criou o objeto na linha 161, nessa linha aqui, tudo que for acontecer com esse objeto tem que vir nas linhas de baixo dele e não na linha de cima. Imagine que você esteja lendo o código e revendo essa informação e você achou um min dessa sequência aqui em cima na linha 129. Onde é que está esse objeto que você acabou de criar? Ele está aqui embaixo, na linha 162, mas a média dele está aqui em cima na linha 120. Isso é bom? Não, isso é péssimo. Porque o objeto foi criado lá na linha 160 e poucos. E você está tratando a média dele aqui em cima, não tem lógica. Tente manter uma informação linear. Se você quer calcular a média desse objeto ou qualquer procedimento, faça isso abaixo da linha em que ele foi criado. Jamais fique fazendo o que a gente chama de zigue-zague no código. Você cria uma coisa, vai lá em cima no código, depois começa a mexer com essa coisa, depois volta lá embaixo, depois volta lá em cima. Não, não faça isso. Siga uma sequência linear. Todos os teus passos devem ser seguidos nessa sequência linear, calculando a média do objeto sec. Ok? Então siga isso linear. Por quê? Porque o script vai guardar a informação da sequência de passos que vocês estão criando. Como é que isso é bom? Vamos fazer aqui um erro de propósito no meu cálculo. Eu vou colocar isso aqui, ó, na parte de cima, 120. Vou salvar o meu script e vou fechar o R. Uma das grandes vantagens do R é você ter o script inteiro. O script está aqui para te dar uma informação útil da análise que você está tomando. A hora que você abrir o script dentro do R, toda a informação que você criou até aqui, ela está guardada dentro do script, certo? Mas você fala, poxa, eu desliguei o R, fiquei com sono, tive que dormir, tive que voltar na análise só depois, só no dia seguinte. Mas eu estava na linha 174, caramba, como é que vai demorar muito para eu voltar para a linha 174 de novo? Eu vou ter que voltar lá no começo e rever tudo que eu fiz até então. Não, com o R, toda a informação do script ela fica arquivada. Se você selecionar todo esse script, ou selecionar até onde você quer, e apertar Ctrl Enter até a linha 174 onde você estava, o R vai executar tudo o que você fez até então exatamente na sequência que você pediu, certo? E ele vai retornar exatamente no momento que você estava na análise. Mas repara aqui, ele deu vários erros no meio do caminho.
E um dos erros que ele deu no meio do caminho foi relativo à média que você calculou errado. Vou fechar aqui de novo para ficar claro. Vamos supor que vocês fossem passo a passo durante a informação. Ó, é só vocês apertarem Ctrl Enter, se vocês estiverem no RStudio, para vocês irem executando essas informações. E ele vai fazendo tudo que você fez até então. Essa é uma das grandes vantagens de ter um script, de ter o registro das informações, porque você vai fazendo tudo exatamente na mesma sequência que você pensou, que você criou, ok? E ele está tratando de tudo aqui, ó, exatamente na mesma sequência, voltando, fazendo os exercícios e por aí vai. A hora que chegou aqui nesse momento, opa, ele encontrou um erro. Média da sequência. Poxa, ele não conseguiu calcular a média da sequência, por quê? Aqui, ó, porque o objeto sec número 1 de 1 a 10, ele não existe, não foi encontrado. É óbvio, vocês se lembram que eu falei para vocês que essa informação de média ela tem que vir lá embaixo, só depois da criação desse objeto? Pois bem, como o objeto ainda não foi criado, como é possível extrair a média de um objeto que não foi criado? Não é possível. Agora eu posso continuar a executar as minhas informações na sequência em que elas foram criadas, e a hora que o objeto for criado, sequência número de 1 a 10, eu posso calcular a média dele. Então, essa é uma das grandes vantagens do R, de você guardar a informação na sequência do que você fez. Olha aqui, ele deu outro erro. Por que ele deu outro erro? Vovô não foi encontrado e o objeto bobô também não foi encontrado. Vocês se lembram que eu apaguei essa linha do meu script? Pois bem, ela sumiu aqui do meu script. Era o meu objeto sec, número 1 de 1 a 10, que chamava bobô, e eu mudei o nome dele. Se eu mudei o nome dele, eu sou obrigado a mudar o nome todas as vezes em que ele aparecer mais abaixo. Porque senão, essas linhas mais embaixo não vão funcionar. Então, se eu mudei o nome de um objeto em cima, vocês vão ter que dar ali, se eu mudei o nome do objeto na linha 161, da linha 162 em diante eu tenho que mudar sistematicamente o nome daquele objeto que eu mudei, porque senão o R vai dar pau. E essa é uma das grandes vantagens do script. Se você tiver tudo registradinho linearmente, você simplesmente pode selecionar tudo e apertar um Ctrl Enter e voltar exatamente para a mesma posição onde vocês estavam e continuar o trabalho no dia seguinte, certo? Uma última coisa para terminar, que é relacionada à nomeação do objeto. Vamos fechar o R aqui. Eu botei aqui, esse script do R se chama script R. Uma das boas práticas de programação me diz que esses nomes eles precisam ser também informativos. Script R. E o que ele quer dizer? Só quer dizer que é um script do R, mas ele não contém mais nenhuma informação. Ele não está me dizendo que tipo de análise que é, que tipo de curso que é, que momento do ano que foi, em que mês, que dia, não está me dizendo nada sobre isso. Então, se eu quero manter um código saudável, um script atualizado, eu posso dar um nome que me diga alguma coisa. Por exemplo, aprendendo o R. Aulas iniciais. Notem aqui que os espaços eu também estou evitando. Eu estou usando sempre um underline para colocar os nomes nos meus objetos. É muito melhor você manter underline, porque a hora de você trabalhar com planilhas, puxar planilhas, salvar planilhas, vocês não se enroscam porque tem um espaço no meio do caminho. Então, se vocês forem deixar espaços vazios, preencham os espaços vazios com underline. E outra coisa que eu gosto muito de colocar, vocês podem até ver aí na pasta que tem, é uma data. Então, hoje, por exemplo, é dia 8 de maio de 2020. Só que eu gosto de manter não nessa ordem, dia, mês e ano. Eu prefiro manter na ordem ano, mês e dia. Ok? Com isso, eu sei que o meu script ele tem uma informação sobre aprendendo R, e eu até escrevi errado aqui, ó, aulas iniciais. E eu tenho até uma data aqui, olha, eu comecei a fazer isso no dia 8 de maio de 2020. Beleza. Mas por que eu botei o ano, depois o mês, depois o dia? Por um simples motivo. Vamos fazer algumas cópias aqui.
eu tenho aqui um objeto no dia 9, e esses dois aqui eu vou colocar do jeito que vocês pensam. Dia 8/5/2020. E esse aqui eu vou botar dia 9/5/2020. Ok. Vocês sabem que os arquivos eles são sempre organizados por ordem alfabética no computador. Beleza? Então, eu vou fazer uma lista aqui dos nomes para ficar mais fácil de visualizar. Quais são os primeiros arquivos que estão aparecendo? Está aparecendo 8/5/2020, 9/5/2020, depois vem o 20/5/08, depois 20/5/09. Vamos supor que lá 1 de dezembro eu resolva mudar esse script e atualizá-lo uma outra vez. Olha aqui a posição do script em relação aos 3 scripts com o mesmo nome, ou com nomes parecidos. Como eu estou trabalhando no dia 1º de dezembro de 2020, eu já fui 6 meses, sei lá quanto tempo à frente, essa minha informação 01, o dia 1º de dezembro, ele está vindo primeiro do que os outros dias, do que o dia 8 de maio e 5 de maio. Sendo que o dia 8 de dezembro, o dia 1 de dezembro devia aparecer logo aqui abaixo, porque ele vem depois. Agora, se eu tivesse feito a informação da outra forma, isso aqui, 01 de dezembro de 2020. Olha aqui, essa informação com o código mantendo o dia, mês e ano, e essa informação mantendo ano, mês e dia. Qual desses arquivos estão mais na sequência? Olha aqui, esses arquivos dessa forma de escrita estão exatamente na sequência em que eles foram modificados. Eu tenho primeiro o arquivo no dia 8, depois o arquivo no dia 9, depois o arquivo lá em dezembro, no dia 1º de dezembro. Já aqui, o primeiro arquivo é o arquivo do dia 1º de dezembro, depois vem o arquivo do dia 8 de maio, depois vem o arquivo do dia 9 de maio. Isso quer dizer, se vocês mantiverem essa estrutura no código de vocês, dia, mês e ano, o computador nunca vai ordenar isso pela ordem em que eles foram de fato criados e modificados, ou pelo menos que os títulos foram modificados. Agora, se vocês colocarem ano, mês e dia, a ordem do computador ela vai ser sempre a ordem da sequência dos dias que vocês trabalharam naquele script. Por quê? Porque isso acontece porque aqui o dia 1 ele vem antes do 8 e vem antes do 9, então ele é colocado lá em primeira posição. Enquanto aqui ele vai ordenar primeiro pelo ano, 2020 é tudo igual, depois pelo mês. 5 vem antes de 12, então o 12 tem que vir mais para baixo. A hora que ele vai ordenar pelo dia, dia 8, dia 9, dia 1, esse último arquivo aqui vai ficar em último porque ele é do mês 12. Então, essa informação, do jeito que ela é tratada aqui, eu não aconselho. Eu prefiro vocês colocando dia, mês e ano, porque se vocês fizerem cópias e mais cópias desse arquivo com versões modificadas e melhoradas, essas versões com as datas atualizadas vão sempre estar na ordem em que elas apareceram ou que foram criadas dentro do texto. Ok? Essas são algumas das informações interessantes que as pessoas têm que aprender quando elas estão fazendo um código. Óbvio que se você está tratando de uma análise simples, fazendo um script com 10, 12 linhas, isso não tem grande importância. Mas se vocês forem tratar todos os dados de vocês dentro do R e os seus códigos forem ter 500, 1000, 2000, 3.000 linhas, essa organização tanto dentro quanto fora do script ela é fundamental. Ok? Se vocês curtiram essa aula, não se esqueçam de deixar o like, comentar e compartilhar com outras pessoas. Então, até a próxima.